Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de desaparecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Ilenia Carisi, eu acho que é assim que se fala. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Ilenia Marie Carisi nasceu no dia 29 de novembro de 1970 em Roma, na Itália. A filha mais velha de Albano e Romina, dois cantores muito famosos na Itália. Na época eles eram como uma dupla musical, quase como uma dupla sertaneja seria aqui no Brasil, sabe? Só que eles eram italianos. Os dois se casaram no mesmo ano em que a Ilenia nasceu, ela foi a primeira filha dos dois, e ela teve mais duas irmãzinhas e um irmão. A Ilenia, ela sempre foi uma estrelinha nacional, assim, por ser filha dos dois cantores. Aos 13 anos de idade, ela estreou com os pais em um filme chamado Champagne in Paradiso, e um tempo depois, ela se tornou uma das moças que ficam no palco num programa tipo Telecena, Roda da Fortuna, sabe? Ela era uma das moças bonitas que gira a roleta e esse tipo de coisa. Mas, quando ela ficou adulta, na verdade, quando ela tava prestes a ir pra faculdade, ela percebeu que ela não queria isso, que ela não gostava das câmeras acima dela, não gostava da fama e esse tipo de coisa. E ela resolveu estudar literatura pra se tornar escritora. Ok, quando ela começou a faculdade em Londres, ela se mudou pra Londres fazer a faculdade, ela percebeu que ela era muito boa nisso. Que ela escrevia muito bem e que ela compreendia a literatura muito bem, sabe? Ela tinha uma interpretação muito boa. Ela foi a melhor da sua classe. No verão de 1993, a Ilenia viajou para os Estados Unidos, para Nova Orleans, com os pais, e ela se apaixonou pela cidade. Tudo, assim, pelas casas, pelas pessoas, pela cultura, ela gostou muito do lugar. E ela teve a ideia de começar a escrever um livro sobre músicos vivendo na cidade de Nova Orleans. Lá, ela também conheceu um músico de 54 anos de idade chamado Alexander Massakila, ele é importante. Os dois fizeram uma amizade e ela começou a conversar com ele sobre esse livro que ela queria escrever, né? E dizer pra ele que ela queria que os personagens fossem ali de Nova Orleans, e ele disse que ia ajudar ela com a pesquisa e esse tipo de coisa, sabe? Se ela quisesse contatos por ali, ele podia ajudar. O Alexander, ele tocava trompete e ele era conhecido por adorar turistas, principalmente moças jovens. Então, na área, sempre que alguém via ele com uma moça jovem que parecia que não era dali, já sabiam que ele tava conversando com alguma turista, porque ele era muito bom, assim, fazer amizade com turistas. Quando os pais da Ilenia resolveram continuar a viagem e ir pra Flórida, ela decidiu ficar em Nova Orleans e ficar mais um tempo lá, escrever mais um pouco essas ideias que ela tinha pro seu livro e também pintando um pouco. Ela também gostava de pintar. Acho que dois dias depois ela se encontrou com os pais novamente na Flórida, voltou à viagem normal. E em alguns lugares, tá, não tem como ter certeza, mas em alguns lugares diz que ela disse pros pais que ela tava com medo, porque dois homens, numa das noites que ela ficou em Nova Orleans, pareciam estar querendo drogá-la. Estavam, tipo, perseguindo ela e oferecendo bebidas pra ela, e ela tava bem desconfortável, sabe? E ela pode ter dito isso pros pais, que ela achava que aqueles caras queriam drogá-la. Mas isso não parece ser dado em nada, tá? Mesmo que tenha tido mesmo essa conversa, que ela realmente tenha dito isso pros pais, parece que não, nada, sabe? Quando eles voltaram pra casa, ela voltou pra Londres e a vida voltou ao normal. Ela voltou pra universidade, mas os meses se passavam e a ideia do livro simplesmente não saía da cabeça dela. Ela queria fazer esse livro sobre Nova Orleans, ela queria conhecer mais de Nova Orleans, ela queria fazer mais amizades por lá, ela queria escrever sobre aquelas pessoas. Então ela começou a sonhar em viajar por aí sozinha, e ir pra Nova Orleans e fazer toda essa pesquisa pro seu livro. Então ela decidiu que faria isso. Ela ia tirar um ano de folga da faculdade e mochilar pela América. Ela vendeu vários dos seus objetos. Ela era filha de pais ricos, mas os pais dela não davam tudo de mão beijada pra ela. Simples assim. Então ela vendeu muitas roupas que ela tinha, ela guardou o dinheiro e ela foi para a América do Sul começar essa sua jornada mochilando em Belize, foi onde ela começou, em uma vila chamada Hopkins. O irmão dela, o nome dele é Yari, tá? É o único irmão dela
pelo que eu sei. Ele resolveu fazer uma surpresa pra ela no dia 27 de dezembro de 1993. Ele chegou em Belize, mas ele não tinha celular, né? 93, então ele não sabia exatamente onde ela estava, mas ela disse que ia ficar na vila de Hopkins. E eventualmente o pessoal da vila disse que ela pegou um ônibus pro México um dia antes do dia que ele chegou, então ele ficou atrasado. Ele desistiu de fazer surpresa pra ela porque ele não queria ir pro México. Mas tudo bem, nada demais. No dia 30 de dezembro, a Elaine chegou em Nova Orleans e ela ficou num hotel chamado Le Dale com o seu amigo Alexander Massakila. O recepcionista disse que os dois ficaram em um quarto com camas separadas e que não parecia ter nada acontecendo entre os dois, sabe? Normalmente, né, pessoal que recepcionista de hotel sabe quando um casal vem só pra passar a noite junto no hotel e esse tipo de coisa, mas ele disse que não parecia ter nada entre os dois e que a Elaine, tipo, passeava sem ele e vinha sem ele. E ele também ia e vinha sem ela o tempo todo ali no hotel. Então, ele não sentia que tinha nada além de amizade entre os dois. Depois disso, a Elaine passou vários dias conversando com as pessoas das ruas. Todo mundo lembra de ter visto ela. Ela fazia 1000 anotações, estava sempre no seu caderninho, entendeu?Ela queria conhecer todo o lugar. E no dia 6 de janeiro de 1994, ela saiu do hotel pela última vez, às 11 da manhã, sozinha. Ela vestia um vestido longo, florido e uma jaqueta. Do hotel, ela foi para uma rua chamada French Quarter, a rua mais famosa da cidade, e aí ela simplesmente desapareceu. A Elaine era uma mulher branca de 1,73 m, loira, magra, com cabelos bonitos e olhos verdes, e ela falava italiano e inglês fluentemente. Ela foi pra rua e ninguém nunca mais a viu. Uma semana depois do desaparecimento dela, o Alexander aparentemente apareceu com o passaporte dela no hotel, tentando pagar pelo quarto. Tudo bem, o quarto foi pago, mas as coisas dela ainda estavam no quarto. Então ele perguntou pro recepcionista se podia deixar as coisas da Elaine na recepção enquanto procurava por ela. Deixou as coisas dela atrás do balcão, que na verdade era só uma mochila, porque ela tava mochilando, né? Então era só a mochila. Deixou lá e simplesmente nunca voltou pra buscar. Os pais dela comunicaram o seu desaparecimento no dia 18 de janeiro por meio de um amigo que vivia nos Estados Unidos, né? Porque ela desapareceu nos Estados Unidos, então a gente comunica o desaparecimento dela nos Estados Unidos. Eles não ouviam dela há dias e ela escrevia várias cartas, ela telefonava pra eles quase assim, dia sim, dia não. E como ela não telefonava há mais de uma semana, eles realmente ficaram preocupados e decidiram chamar a polícia. As buscas pela Elaine começaram, mas não deram em nada, simplesmente nada além da mochila dela, é claro. A mochila foi entregue pra polícia e todos os itens pessoais dela estavam lá. Suas roupas, seus documentos, câmera, cadernos, estava tudo lá. E é claro, não tinha como ela ter simplesmente fugido, já que tecnicamente ela já estava fugindo da vida real, né? Então isso não foi uma opção desde o início. Não tinha como ela simplesmente ter fugido com alguém, sendo que ela já estava fugindo, tecnicamente. Nos primeiros dias, eles, é claro, falaram com os moradores locais, principalmente com o Alexander, mas ele disse que não sabia onde ela estava e que tinha certeza de que ela estava bem, porque ela sabia se virar e, tipo, mesmo que ela tenha deixado a sua mochila, ele dizia que tinha certeza que ela estava bem. Mas não deu nenhuma explicação. No dia 31 de janeiro, o Alexander foi preso, acusado de estupro por uma ex-namorada, nada a ver com a Elaine, mas ele foi liberado. Mas é claro, por causa disso, todo mundo começou a suspeitar ainda mais dele. Eu ainda acho que ele é o mais suspeito da história. E, mesmo assim, não havia nenhuma evidência contra ele, além do fato dele ter pago pelo quarto, pedido pra deixar as coisas dela atrás do balcão e aí nunca voltou. Mas talvez ele realmente tenha ido procurar por ela naquele dia, né? Pagou pelo quarto por gentileza, nunca mais a encontrou e achou, pô, ela já deve ter voltado lá pra pegar, né? Sei lá, ela deve ter voltado pra casa. Mas, não. Não dá pra saber. Não sei mesmo. Os pais da Elaine estavam convencidos de que o Alexander era o culpado. Eles nunca abandonaram essa teoria até hoje. Ele é o principal suspeito da família dela. E existem pessoas que dizem que a viram no dia 7 de janeiro. Um pescador que era da Croácia, ele vinha da Croácia, mas ele estava ali em Nova Orleans, ele viu uma menina loira, muito parecida com ela, e a elogiou na sua língua natal, né? Não sei, a língua da Croácia.
Não vou nem tentar adivinhar. A moça, então, respondeu em italiano. E isso ficou na memória dele. Porque, normalmente, quando ele elogiava uma menina americana na rua, ela não entendia o que ele falava. Mas como a possível Ilenia, né, a moça loira, agradeceu em italiano, ele achou isso bem interessante. E quando ele viu a foto dela desaparecida no jornal, ele a reconheceu. De acordo com ele, era ela. Mas ele também não sabe, tipo, em que direção ela foi, o que ela tava... Nada, ele só... lembra de ter visto ela no dia 7 de janeiro. Mas tem outra história que muita gente liga a esse caso. O que aconteceu? No mesmo dia em que ela desapareceu, uma mulher loira foi vista pulando no rio Mississippi, ao lado da rua em que ela entrou e sumiu, sabe? French Quarter. Um segurança local viu uma mulher usando um vestido longo e olhando pro rio até tarde da noite. Eram, tipo, 11 horas da noite, quando ele finalmente resolveu dizer pra ela que os bares estavam fechando, a rua tava fechando, que não era permitido ninguém. Depois do horário que tudo fecha, não era permitido ninguém ali na área. Então, ela olhou pra ele bem calma e respondeu: tudo bem, o meu lugar é na água mesmo. E aí ela pulou no rio. As pessoas dizem, muitos dizem ali no local, né, que o rio tem uma coisa mágica e que atrai todo mundo, que todo mundo fica com vontade de pular no rio, principalmente quando você bebeu o dia inteiro e tá calor. Não foi suicídio. O segurança em si estava convencido de que não foi suicídio que ela cometeu, porque ela nadava muito bem, ela estava super alegre na água, sabe, ela provavelmente bebeu um pouco e ela estava super de boa, só que... infelizmente, o que aconteceu? O rio, ele na superfície ele parece muito calmo, mas embaixo ele tem uma correnteza bem forte, ele é um rio bem grande. Então ela tava ali nadando e aí ela resolveu ir pro meio do rio. Esse foi o erro da tal menina que tava nadando no rio. Ela foi levada. E aí ela se afogou e ela sumiu no rio. O segurança, é claro, chamou a polícia, chamou um grupo de resgate, mas essa moça nunca foi encontrada. Ela provavelmente tá no fundo do rio agora. Ela pode... Como ela tava usando um vestido longo, ele falou... A Ilenia tava usando um vestido longo e ele falou... Essa menina também estava usando um vestido longo. É possível que o vestido dela tenha ficado preso em alguma coisa também no fundo do rio. Eles nunca encontraram. Mesmo assim, quando ele ouviu a história, ele achou que podia ser a Ilenia, mas aí a polícia mostrou fotos dela pra ele, fotos do rosto dela, e ele disse que não, que provavelmente não era ela. Mas, questão, né, era noite, tava escuro, ela se jogou na água, talvez nem tenha dado tempo dele ver direito o rosto dela. Muita gente acha que essa menina era a Ilenia. Bom, no dia 18 de fevereiro de 1994, os pais dela disseram que tinham esperanças de que ela estaria viva, porém presa em algum lugar. Por quê? Não sabemos, mas eles mantinham as esperanças de que ela havia sido sequestrada e que estava sendo mantida em algum lugar. Mais de um ano passou, ninguém tinha pedido resgate. Ninguém tinha feito nada, sabe? Será que era uma pessoa, tipo, tão obcecada com ela, com a Ilenia, estava mantendo ela presa em algum lugar sem pedir resgate pros pais, sem se importar, sem querer libertar ela nunca, sabe? Tipo, só queria ela pra si. Mas como essa pessoa saberia que ela tava em Nova Orleans e esse tipo de coisa, sabe? É complicado. É uma teoria que os pais dela têm, mas a gente não sabe, assim, nem um mínimo de... Em 96, houve uma ligação anônima feita pra polícia, na qual um homem disse que ela estava viva, e foi só isso. Tipo, ele ligou e disse: oi, eu tenho informações sobre o caso da Ilenia Carici, e aí perguntaram, sim, qual é a sua informação? Ela está viva. E aí ele desligou. Não ajudou em nada, pois é. Mas aí o tempo passou. A Ilenia, ela se tornou mais um caso aberto, nunca solucionado, um mistério gigante. Na Itália, ela foi mencionada durante muito tempo, sabe? Muita gente ainda acredita que ela pode estar, sim, viva, mas os pais dela, por causa da pressão e várias outras coisas, né, eles eram famosos, os famosos têm os seus problemas, que eu não sei quais são, mas em 99 os dois se divorciaram. As opiniões dos dois sobre o caso da filha são bem diferentes. A Romina acredita que a filha continua viva, principalmente nos Estados Unidos, porque ela acredita quando várias pessoas dizem que já a viram na rua. De vez em quando ela ouve pessoas dizendo: não, mas eu já vi sua filha na rua, eu sei que ela tá viva. Ou pessoas que literalmente dizem pra ela: eu sinto que a sua filha tá viva. Então ela acredita nessas pessoas e ela acredita que a filha dela tá bem em algum lugar, só não tá a fim de aparecer. Em 2001, uma revista alemã publicou que a Ilenia estava vivendo em um convento no Arizona, nos Estados Unidos. E o pai da Ilenia odiou, ele ficou muito bravo com isso e até ameaçou processar essa revista. Ele é uma das pessoas que acredita que a Ilenia está morta.
o pai dela. Ele disse que acredita sim que ela pode ter sido essa menina que entrou no rio naquela noite, que ele lembra que a filha dele tinha esse traço de rebeldia e de aventura, sabe? Às vezes ela fazia umas coisas que ela não pensava muito, principalmente se ela tivesse bebido. Ela podia estar querendo... Talvez ela fosse embora naquele dia, ninguém sabe com certeza, mas ela talvez quisesse uma última aventura, alguma coisa bem louca pra fazer no último dia antes de ir embora. E talvez ela tenha pulado no rio e se afogou. Ele acredita que foi isso que aconteceu, e ele disse em várias entrevistas que já passou pelo luto e só quer seguir em frente, sabe? Ele já acredita que ela está morta. Em 2013, o pai tentou torná-la legalmente morta para que eles tivessem uma sepultura para ela em algum lugar. Ele disse publicamente que se ele tiver qualquer esperança dela ser encontrada, ele acredita que vai ser o corpo dela em algum rio de Nova Orleans e não viva. Mas isso é tudo. Todas as informações que eu tenho sobre a Ylenia. O que vocês acham? Vocês acham que foi o Alexander? Ou vocês acham que o pai dela está certo? E que ela pode ser essa moça que se afogou no rio? Vocês acreditam que ela pode ter desistido de tudo e simplesmente ido embora, deixado tudo pra trás? Eu acho que não, mas é complicado, difícil, né? Como sempre, muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada também se você compartilha meus vídeos com seus amigos. E muito obrigada, Linda Batista, por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho ali embaixo que você vai descobrir como tudo acontece. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!